Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no canal. O assunto aqui é sempre a psicanálise, a psicologia e a filosofia, as relações humanas, porque os relacionamentos é a base da sociedade. E nos dias atuais, sempre há um momento para a discussão das relações humanas. Hoje eu estarei compartilhando com vocês a leitura. Hoje eu estarei compartilhando com vocês um tema de altíssima relevância, onde será falado o que acontece, o que ocorre após os términos de alguns relacionamentos. E isso na psicanálise e na psicologia chama-se fase de luto amoroso não elaborado. Para isso, eu vou contrastar com este livro aqui, o livro do Dr. Viktor Frankl, o criador de uma abordagem psicoterapêutica chamada logoterapia. Mas também eu estarei fazendo a leitura deste não menos importante autor, Dr. Sigmund Freud, a psicanálise. Neste livro, um dos assuntos abordados é o luto e a melancolia, porque toda perda sempre é um luto. Então, eu estarei fazendo a leitura aqui da minha pauta, o comportamento de algumas pessoas após a perda de um relacionamento amoroso. E na maioria das vezes, envolve consumo de álcool, festas excessivas e o abandono de objetivos acadêmicos e também profissionais, porque a pessoa fica meio que desorientada. E na psicologia, isso é entendido como a fase de luto amoroso não elaborado. Refere-se a comportamentos de fuga e desestruturação emocional. O fim de um relacionamento de grande importância é uma perda que desorganiza o eu, gerando angústia e comportamento defensivos. Então agora eu estarei fazendo a leitura no livro do Dr. Sigmund Freud, onde ele fala de luto e de melancolia. E aqui ele fala, o luto, de modo geral, é a relação, a perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Agora, já na melancolia, Freud, ele vai dizer que os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima, a ponto de encontrar expressão em autorrecriminação e autoenvelhecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. Vamos fazer uma leitura deste cenário através da psicologia. O luto amoroso e a negação, a fuga da dor.
A separação amorosa é vivida como uma perda, muitas vezes comparada ao luto de uma morte. A negação e a evasão é um mecanismo de defesa. O consumo de álcool e a busca por baladas torna-se uma tentativa de anestesiar a dor emocional insuportável e evitar enfrentar a realidade do término. A fuga da realidade para não vivenciar o luto, que é tristeza, raiva e aceitação, a pessoa tenta pular para uma falsa euforia, a construção de um falso eu, usando a agitação da vida noturna para evitar pensar sobre o ex-parceiro e sua própria solidão. Agora, os comportamentos prejudiciais. E isso gera um prejuízo na saúde física, na saúde mental e na saúde emocional. Isso inclui atos como o uso de substâncias, a automutilação, a autossabotagem e comportamento sexual arriscado, muitas vezes causados por danos sem consciência imediata. Na psicologia, quando a dor emocional é muito intensa e não é colocada em palavras, ela costuma ser agida. Então, eu estarei fazendo agora a leitura no livro do Dr. Viktor Frankl, onde ele fala justamente sobre o que dói, na página de número 50. E olha só, a dor física causada por golpes não é o mais importante, por sinal. A dor psicológica, a reviravolta pela injustiça, ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Continuando aqui com a leitura da pauta, a atuação. O comportamento de balada e bebida pode ser uma forma de atuar o sofrimento, agindo impulsivamente em vez de processar os sentimentos. Vamos falar então da autodestruição. O abandono de atividades acadêmicas e o abuso de substâncias indicam que, inconscientemente, a pessoa pode estar se punindo ou negligenciando o próprio futuro por se sentir que o lugar que ocupava no relacionamento foi perdido. Lembra que o Dr. Sigmund Freud fala da perda objetal? É isso. Agora vamos falar da barganha e a perda de sentido. Desistir das atividades complementares de vida, como, exemplo, a faculdade, demonstra que o término comprometeu a sua estrutura de vida e seus ideais. Também tem a regressão. A pessoa pode regredir a comportamentos mais imaturos ou adolescente, sair e beber, como forma de buscar conforto ou redefinir sua identidade, abandonando a responsabilidade da vida adulta. Por exemplo, o abandono da faculdade. Perda de ponto final. A pessoa pode estar travada entre a negação e a raiva, lutando contra a realidade do fim.
O que observar e como ajudar? Cuidado com o alcoolismo. O álcool, como depressor do sistema nervoso, pode intensificar a depressão a longo prazo e gerar dependência em momentos de vulnerabilidade. Apoio e o não julgamento. Incentive-a a buscar ajuda profissional, uma psicoterapia ou uma análise para elaborar a dor do luto. Evitar pressionar. A reconstrução leva tempo e não é linear, ou seja, a reconstrução leva tempo e não é em linha reta, porque o processo da vida em si, ele não é um processo em linha reta. O processo da vida em si, ele é em espiral. Às vezes você está em cima, às vezes você está no meio e às vezes você está muito lá embaixo. Então, é preciso entender que cada um tem o seu tempo. Se os comportamentos autodestrutivos se tornarem muito frequentes ou perigosos, o apoio de um psicólogo ou psiquiatra é essencial.